Muito bem. Então, Daniel, pode falar, Daniel. O trabalho que nós vemos de um ditador, de um déspota, é exatamente lutar contra essas adversidades, que vai mostrando para o mundo que ele é a pessoa certa para essa direção. Então, um déspota, um ditador, ele enxerga toda a adversidade, como, por exemplo, a espada, a fome, o terremoto, a chuva de meteoros, tudo que ele vai vendo, a estrela caindo, todas as coisas que ele vê, nós enxergamos como uma posição de um déspota para mostrar que ele é a solução para essas coisas. Por isso que a credibilidade dele acaba sendo muito forte, muito grande, né? Então, nós já vimos aí bastante déspotas, né? O Mao Tse-tung, Stalin, o próprio Fidel Castro, todos eles que são líderes, déspotas, ditadores, mataram muita gente. Stalin matou mais de 20 milhões de pessoas. Quando tem uma adversidade ou tem uma guerra, ele se fortalece. Quando a Rússia foi invadida pela Alemanha em 1941, Stalin se promoveu e ele cresceu como o pai da nação. Quando ele morreu em 53, dia 2 de março de 53, a nação chorava. O pai morreu. Mas como que você pode ver um déspota? Porque na adversidade, ele, perdendo, a propaganda dele vai contra essas coisas. Então, quando a gente vê aqui, vou voltar um pouquinho. Quando nós vemos, o terceiro selo, né? Quando nós vemos o terceiro selo, a fome, a escassez, né? Todas essas coisas, o povo do mundo todo, vendo e sofrendo todas essas coisas, não vê outra saída senão ir atrás daquele que tem essa balança na mão, que ele vai ser a solução para tudo. É claro, tudo é falso. A paz é falsa. Quando ele diz que vai ter paz, não se esqueça, é aquilo que ele está falando, que é a paz, né? Irmão Daniel, Pois não, irmão. fazer uma colocação aí, que a colocação do irmão Almir anteriormente, Pois não. que fala que ele foi coroado, que ele recebeu o poder. O anticristo receberá o poder do mundo religioso, apóstata. O anticristo receberá o poder, ele será elevado ao topo na Europa. Os países da Europa hoje têm um líder que fica naquela cadeira vamos dizer, o relator, o chefe, mas eles anseiam por um que seja definitivo, para governar todos eles. Então, no livro de Apocalipse, vai dizer lá na frente que esses reis, esses governantes entregaram o poder a esse anticristo. Então, no início, esse pacto de paz, esse reino de paz, é porque o mundo inteiro entrou em um grande acordo, um acordão de paz. E esse líder que surge da Europa, ele surge como unanimidade. Só o detalhe que ele vai montado em um cavalo branco que representa a paz, mas ele traz um arco. É mais ou menos como alguns dos nossos governadores. Olha, nós temos a vacina e você vai tomar de qualquer jeito, porque nós vamos dar em você. Então, essa coisa de ele vai oferecer a paz. Agora, se você não quiser a paz, nós temos a guerra, né? Então, o arco na sua mão é que ele não sai para brincadeira, ou ele não sai para oferecer um acordo que
pode ser que as pessoas aceitem ou não. Ele vai Não. aniquilar aqueles que não assinarem esse acordo de paz. Então, Perfeito. o mundo está, hoje, economicamente, socialmente, politicamente, em grande inquietação e negociação para isso. É só questão de tempo para esse governo mundial surgir. Então, ele vai ser elevado, ele vai ser coroado como esse grande líder, e ele vai começar esse governo. Só que quando ele começar esse governo, o Senhor Jesus vai mostrar que é um desgoverno. Aí essas ações são direcionadas por Deus para afrontar e desestabilizar esse governo satânico, que o homem resolveu, como um dia ele resolveu construir uma torre para chegar ao céu, agora ele construiu um rei universal para transformar esse mundo em um paraíso, e uma afronta porque ele é possuído por Satanás. Então é um bate de frente com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, né? Uma imitação. Então, por isso, essa sucessão de juízos que o Senhor Jesus fez questão de revelar um a um, ele está dizendo, eu vou tomar conta do mundo também na tribulação, não vai ser o anticristo, ele vai ter um trono, ele vai tentar governar, mas eu vou bater de frente com ele. Esse é o sentido do Apocalipse. A igreja estava sendo massacrada, e os crentes estavam em grande agonia. Então a questão é, cadê o Senhor Jesus? Onde ele está? E o Senhor Jesus revela no Apocalipse que ele está sentado no trono, ele vai continuar sentado no trono durante a tribulação, e ele vai sair do trono para aniquilar o anticristo no final da tribulação e estabelecer o reino milenar. Só uma colocação aí para afirmar esse sentido de que ele foi coroado, de fato, ele foi elevado pelas nações, pelas religiões apóstatas, tudo como um grande dia, um marco na humanidade, em que nós chegamos a uma solução de paz para toda a humanidade. Mas é um engodo. Daniel, então, eu fico... Se nós, hoje, né, atualmente, diante dessa pandemia toda, olhando a situação mundial, a gente vê como o que parecia impossível há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, pelo menos pela minha cabeça, eu não tinha nenhuma ideia, não podia pensar como iria acontecer uma coisa dessas. Hoje, você vê com essa pandemia o mundo praticamente como se fosse um só. Você vê que o mundo parou, que de repente as nações ficaram perdidas, seja as poderosas como China, Estados Unidos, Rússia, enfim, todas elas ficaram de uma maneira assim, e o mundo, e consequentemente as pessoas, nós todos ficamos debaixo de uma dúvida tremenda, e de repente ninguém sabia o que fazer. Então eu fico pensando que isso é um prenúncio bem levezinho do que vai ser esses 4 selos iniciais do Apocalipse aí, que nós estamos falando sobre esses 4 selos, porque ele vem com a parte inicial da conquista, depois vem com guerra, com guerra civil, com fome, né? Depois praga de morte, 1/4 das pessoas que vão morrer. Então, assim, é uma coisa terrível. Se nós já estamos achando o que está acontecendo hoje difícil, imagina a gente ter a visão desses selos aqui. Isso aqui é uma loucura, realmente. É uma Agora, coisa nós temos uma analogia na Bíblia sobre isso que o pastor Bezerra falou, que é muito bem aqui explicado para nós. Nós temos uma analogia sobre essa questão de alguém dar poder para fazer todas essas coisas, que é a própria condição de Jó. Quando Satanás é dado a ele, né, a ir lá e fazer as coisas conforme... Pode pegar tudo, só não toca no meu servo. Então, nós vemos que ali Deus, por uma finalidade de mostrar aquilo que é um servo de Deus, aquilo que ele deu. Nós vemos essa mesma tomada que o irmão Omir comentou aqui. Vamos pegar aqui. Observei
quando o cordeiro abriu, e em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar: vem! Olhei diante de mim, estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco. Foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor. O inimigo das nossas almas, ele entendia que ele conseguiria fazer Jó negar a Deus. E foi-lhe dado essa condição para ele fazer essa provação para o meu servo Jó. Você vê que lá em Jeremias, Deus fala, meu amigo, né? Deus gostou dele, viu que a pessoa era maravilhosa, né? O servo de Deus. Então, só uma analogia que nós vamos ter de alguém que recebeu aí esse poder para lhe fazer o mal, e como ele fez, e acabou com tudo que tinha Jó, né? A ponto da esposa dizer, abandona esse teu Deus e morre. E ele não negou, nunca negou a Deus em nenhum momento. Bom, posso ir para o quinto? Pois não. Só mais uma colocação, irmão Daniel. Imagine hoje, há um ano atrás, nós brasileiros não tínhamos a menor ideia de que o Brasil viraria essa loucura. O Supremo acha que manda em alguma coisa. E aí disse que os governadores poderiam mandar, mas também os prefeitos poderiam mandar. E aí, agora, o presidente não pode mandar. Então, nós estamos vendo pequenas manifestações dos empresários, porque 13, mais do que isso, né? Só 13 estados até domingo tinham proibido a reunião presencial de igrejas, mas muitos outros ainda vão fazer isso. Ou seja, imagine os empresários brasileiros, depois, quando essa bagunça vai parar? Nós não temos a menor ideia. O país vai quebrar se continuar assim. E aí vai chegar uma hora que também isso está acontecendo em outras partes do mundo. Então, o mundo vai ansiar por uma governabilidade. Alguém que tem autoridade fala, vamos pôr ordem nessa casa, porque o Supremo não manda mais, o presidente não manda mais, os governadores não mandam mais. Quem é que manda? Então, tem que surgir alguém para essa ocasião. E aí o mundo vai se dobrar esse cara. Cara, nós precisamos de você. Né? Vai carregar nos braços, vai fazer festa, carnaval com isso. A solução do mundo de uma governabilidade, finalmente. Então, nós estamos vendo e vivenciando esse prelúdio antes do arrebatamento. Ok. Almir? Irmão Almir? Tá, então tá claro aqui para nós que realmente haverá esse início, né, de um momento muito difícil no mundo, e até o quarto selo, que já foi colocado aí, acontecerá então esses sucessivos problemas gravíssimos, né, na humanidade. E eu estou esperando agora o quinto selo, que a partir do quinto selo aí a gente tem alguma coisa melhor para tratar em relação a que vai entrar agora, né? Vai entrar alguns personagens aí no quinto selo, que aí talvez seja um pouquinho, vai engrossar um pouquinho mais o nosso caldo aí. Vamos esperar o irmão Daniel, então, fazer a exposição do quinto selo. Tá, antes de você, por gentileza, irmão Daniel, antes de você ir para o quinto selo, achei muito, muito interessante, eu concordo plenamente com essa colocação do pastor Bezerra, que realmente a gente vivia numa situação de tranquilidade, de repente nem pensando em volta de Cristo tão já, né? Logo, mas logo, só que de repente com a situação toda, a gente vê um cenário se desenhando de uma maneira muito apressada, muito grande, né? Em um ano as coisas mudaram de maneira incríveis, né? E a tecnologia, ela avançando cada vez mais. A gente vê umas coisas na tecnologia que nos impressiona a cada dia. Então, nós vamos ver milagres de tecnologia usados pelo anticristo com uma facilidade muito grande.
Então, o cenário, na minha opinião, aqui também se desenha com uma rapidez assim assustadora. É incrível mesmo, meu pensamento. Eu assisti um vídeo essa semana, passei para o irmão Hélio, ele já passou para os irmãos, eu gostaria que lessem, assistissem esse vídeo, Randy, certo? Falei certo, irmão Hélio? Sim. Então, eu gostaria que todos assistissem o Randy, porque é uma instituição que tem ali, depois assistindo, os irmãos veem como realmente não tem como fugir do controle da tecnologia. Não dá. Só por Deus, e não existe qualquer possibilidade de alguém escapar nesse momento, né? Então, a coisa é tão grave e tão séria que eles podem, através da tecnologia, pegar nosso banheiro e pegar a parte que a gente solta para saber se nós estamos tomando os remédios que eles querem que a gente tome, e se não tomar, vai ter punição. Então, é uma coisa bastante interessante. Convidaria a todos. O irmão Hélio pode pôr lá para nós na Escatom, irmão? Sim. Ele põe, mas assim, quanto a isso, hoje, Daniel, por exemplo, o Google, ele já é um espião absurdamente fantástico, porque se você mudar alguma coisa, ele sabe que você está mudando. Se você usar o Waze, por exemplo, você está usando para ir, você pode compartilhar, e mesmo o Google, ele acha você, se você colocar no teu celular para alguém saber onde ele acha você onde você estiver. Então, Exato. assim, nós já chegamos nesse ponto, e é uma questão de dias, sei lá, meses, dias, enfim, e é um controle total, vai ter controle total, a besta está controle total com uma facilidade, já está tudo desenhado, né? Pode falar, pastor. Dorival. Eu estou só observando porque não é bem o meu assunto cotidiano, né? Estou trabalhando com discipulado e tudo. Sou novato aqui no grupo, mas a gente sente sim os efeitos de um governo mundial, né? A proximidade. Mas o que me preocupa mais é a situação nas igrejas. Veja, isso ainda não aconteceu, esse cenário ainda não entrou, e uma Covid que está trabalhando assim numa ameaça em torno de, sei lá, 2% da população mundial, em termos de morte, né, de consumo de pessoas, não chega nem aos pés do que vai ser esse cenário apocalíptico, né? E, no entanto, nós já vemos que só este rumor, só essa ameaça já causa um desastre tremendo. Nós temos igrejas muito fragilizadas hoje. Tenho notícia de igreja que não se reúne há mais de um ano, né? Nem virtualmente não estão fazendo nada. Ou seja, a situação já é um tanto catastrófica. Se nós não abrirmos os olhos, realmente vamos ver muitos crentes esfriando na fé precocemente. Perfeito. E se nós, pastores, líderes, né, pais de família, homens, não abrirmos os nossos olhos, esse cenário apocalíptico já vai causar uma ameaça e um estrago antes do tempo até, né? Então, realmente, devemos contemplar isso tudo, mas também já colocar um pouco aí nosso coração dentro da obra mesmo, porque a ameaça já está causando algum desastre. Estamos perdendo muitos pastores, missionários, esposas, filhos, né? E pessoas que podem realmente fazer a diferença hoje já estão fazendo falta no elenco cristão. Então, eu queria só dar esse... Mas será que, por exemplo, essa colocação do irmão aí, não sei, eu tenho também parado para refletir um pouco a respeito disso.
não seria um filtro de Deus sobre realmente quem são quem é a igreja que está no mundo hoje? Porque o que nós percebemos é que nós temos grandes, vamos dizer, templos aí, lotados, mas que não tem crentes ali. Então, certamente, alguns grupos que se reuniam até então, na minha própria igreja mesmo, posso dizer, né? Muitas pessoas ali né, estavam ali, mas você não vê um testemunho de conversão, né? Por alguma razão estão ali. Então, não sei se, de fato, Deus ainda não levou a igreja até para que, né, a gente possa ver realmente e até sentir tristeza, como o irmão está colocando aí, em relação à igreja, porque, infelizmente, né, nós temos cultos virtuais e muitos irmãos nem no culto virtual não entra, não aparece, né? Quando era o presencial, falava, não, mas eu cheguei cansado, não pude ir à igreja, citavam várias razões, né? Hoje, com toda a comodidade no casa, você tem o culto ali virtual e é um número pequeno de pessoas que se reúnem. Então, penso eu, né, que, de fato, a igreja ela já vem sofrendo. Eu me lembro quando eu era adolescente, a igreja já mudou terrivelmente, não é mais aquela igreja da época que eu era adolescente. Hoje a gente vê grupos e grupos se reunindo aí, mas certamente testemunha de conversão, a linha é muito tênue, né? Então, não sei, tenho refletido sobre o que o irmão falou, mas quem sabe, né, Deus está aí fazendo-nos, olha, quem é a igreja? A igreja realmente é um grupo pequeno de pessoas, estão sendo tiradas pastores, homens fiéis, missionários, enfim, né? E está ficando quem no mundo, né? E aí a gente vai entrar no capítulo, no selo 5º, que é onde eu falei que surgirão testemunhas, enfim, né? Mas é triste. Só mais uma colocação dentro desse contexto, lembrando bem que quando o Senhor foi libertar seu povo do Egito, os judeus estavam no Egito com grande sucesso. Eles estavam na melhor parte da terra, eles eram riquíssimos, e então Deus precisou mudar a situação para tornar o Egito um lugar indesejável e despertar no povo o desejo pela pátria prometida. Aí quando Deus virou o jogo, é que o povo foi sendo preparado para essa viagem, né, para a Terra Prometida. É um símbolo da igreja. O Senhor Jesus acordou a igreja. A igreja verdadeira deve estar acordada. A igreja não verdadeira, ela está no mundo da lua, ela está aí sem saber, porque não tem mais a condição, né? Então, Deus está mostrando para nós, a terra não é seu lugar. Não pense em curtir, em educar seus filhos, em dar melhores condições a eles. Não, vocês precisam proclamar que meu filho está voltando. Atentem, porque eu estou às portas. Vamos para o 5º selo? Vamos. Eu não sei se nós temos esse tempo. Vamos tentar? Eu acho que a gente deveria deixar o 5º selo para a semana que vem, porque é um 5º selo muito interessante. Muito interessante e que vai dar uma discussão bastante interessante também. Nós vamos aprender muitas coisas. Sai da terra, vai para o céu. Aí, exato. Sai da terra, vai para o céu. É muito interessante. Então, porque os 4 primeiros selos, assim, me corrija se eu estou falando alguma coisa errada, mais um juízo de Deus, né, para o povo aqui na terra, digamos assim, né? E os outros selos já não, né? Já vai mais para o céu, não é isso? Então, só para os irmãos entenderem que essa sucessão de juízos vai estar continuando sobre a terra, dos 4 selos. E o Senhor Jesus abre para nós, a igreja, porque o livro de Apocalipse é dado para a igreja, em segundo plano para Israel e as nações gentílicas, né? Aí ele passa a mostrar que, simultaneamente, enquanto essas coisas estão acontecendo na terra, também tem coisas acontecendo nos céus.
Então, não é que ele parou uma coisa para começar outra, não, elas acontecem simultaneamente. Então, o interessante é que, a partir daí, essa mudança de cenário, ora João está assistindo o que está acontecendo na Terra, ora ele está vendo o que está acontecendo nos céus, né? O que está caindo do alto para a Terra, ora ele está vendo do trono de Deus. Então, assim, os cenários começam a mudar muito rapidamente. Mas lembrando desse período que tudo isso está acontecendo, esses 7 selos nos 3 anos e meio. Amém. Muito interessante, muito interessante. Muito bem. Nós continuamos, então... Deixa eu compartilhar a tela. Tá, ok. E nós continuamos, então, na próxima semana com o 5º selo, ok? Tá. Eu gostaria de fazer semana, então, e nós voltaremos com o 5º selo. Eu só gostaria